Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Valdério Rodrigues e na aula de hoje eu trago para vocês o conteúdo Razões Trigonométricas. Esse conteúdo é muito importante na base da matemática, tá? Você inicia vendo ele lá no 9º ano, depois segue o ensino médio vendo ele. O que você precisa saber para entender o conteúdo Razões Trigonométricas? Antes de entender o conteúdo, você precisa saber o que é o triângulo retângulo, quais são as suas partes, como identificar o ângulo reto. Isso é o básico para você aprender razões trigonométricas. Então vamos ver esse básico, como identificar um triângulo retângulo, onde está seu ângulo reto, quais são os nomes dos lados de um triângulo retângulo. Tudo isso você vai aprender nesse primeiro momento. Agora, se você já sabe tudo isso, eu vou deixar aqui na descrição os capítulos desse vídeo e aí você já pode passar direto para razões trigonométricas, certo? Agora, se você não sabe o básico, você precisa assistir esse início desse vídeo, tá ok? Então vamos lá, como identificar um ângulo reto? O ângulo reto, na maioria das vezes no triângulo retângulo, ele vem com esse quadradinho, que representa o ângulo reto. E você sabe que todo ângulo reto mede quantos graus? 90 graus, certo? Se ele mede 90 graus e o triângulo mede 180, quer dizer que os outros dois ângulos medem menos que 90. Então, esses outros a gente chama de ângulo agudo, certo? E quando eu não sei o nome desses outros ângulos, eu posso chamar eles de alfa e de beta, tá? Além disso, nós sabemos que os triângulos retângulos, os lados recebem nome. Os dois lados que formam um ângulo reto, pessoal, os dois lados que formam o ângulo reto, esse lado e esse lado, recebem nomes. Quais são os nomes que ele recebe? Você sabe? Isso mesmo. Triângulos. Recebe o nome de catetos, tá? Então, o triângulo retângulo, os dois lados que formam o ângulo reto recebem o nome de catetos, e aquele lado que fica oposto ao ângulo reto recebe o nome de hipotenusa. Muito bem. E esse ângulo reto, ele pode vir em qualquer lado do triângulo, tá? Ele pode vir lá embaixo, do lado direito. Ele pode vir na lateral do triângulo. Ele pode vir lá em cima, tá? Para você ficar melhor de identificar, eu vou rotacionar esse aqui, ó. Viu, ó? Se eu colocar ele nessa posição, o ângulo reto já está lá em cima, certo? Se eu fizer mais um movimento, já está aqui embaixo. Então isso é muito importante, saber identificar onde está o ângulo reto, porque a partir de você descobrir onde está o ângulo reto, é que você descobre qual é os catetos e qual é a hipotenusa, correto? Então, sabendo disso, agora nós vamos ver as razões trigonométricas. Como vimos, as razões trigonométricas, para você descobrir as razões trigonométricas, que são seno, cosseno e tangente, para você descobrir essas três relações, ou essas três razões trigonométricas, você precisa saber identificar os lados. Foi isso que nós vimos no início do vídeo, tá? Após o momento que você sabe identificar os lados, quais são os catetos e a hipotenusa, você pode aplicar as razões trigonométricas, que é o seno, cosseno e a tangente, tá? O seno de um ângulo, vamos supor o seno de alfa. O seno desse alfa vai ser o cateto. Você sabe que o triângulo tem dois catetos, o triângulo retângulo. Então vai ser o cateto oposto a esse ângulo, alfa, dividido para a hipotenusa. Aí você me pergunta, professor, como é que eu identifico o cateto oposto? Vamos supor que o ângulo alfa está aqui em cima.
Se ele está aqui em cima, o cateto oposto vai ser esse que está na frente dele, tá? Agora, se o ângulo alfa não está lá em cima, está aqui desse lado, então o cateto oposto já vai ser aquele lado do retângulo, tá? O outro cateto vai ser chamado cateto oposto. Então, esse cateto oposto que você está tentando descobrir aqui, ó, vai depender de onde o ângulo alfa está. Se ele está aqui, o cateto oposto vai ser esse lado. Se o ângulo alfa está lá em cima, o cateto oposto vai ser esse lado. Entenderam? Para vocês entenderem melhor, nós vamos apagar os nomes cateto e aplicar números para eles, tá? Então, vou apagar a hipotenusa, que você já sabe identificar isso. Eu vou colocar, vamos supor que esse lado meça 8 centímetros. E esse lado aqui, como esse lado aqui é maior, vou colocar 8, não. Vou colocar 6 centímetros nele. E esse lado aqui mede 8 centímetros. Já esse aqui, vamos supor que meça 10 centímetros. Tá ok? E aí você me pergunta, e agora, professor, qual é o cateto oposto? Ó, se nós estamos falando do ângulo alfa, o ângulo alfa está aqui. Tá? O ângulo alfa está aqui. Se ele está aqui, esse aqui vai ser o ângulo beta, tá? E aí eu me pergunto, e agora? Como é que eu completo aqui a relação seno de alfa? A relação seno de alfa vai ser igual ao cateto oposto dividido por hipotenusa. No caso, o cateto oposto a esse ângulo alfa vai ser o 6, que está oposto a ele, dividido pela hipotenusa, que é o nosso 10. E aí, se você quiser simplificar, como os dois números é par, dá para simplificar por 2. 6 dividido por 2 dá 3 e 10 dividido por 2 dá 5. Assim você identifica o seno. O seno é o cateto oposto dividido por a hipotenusa. Agora eu vou querer o seno do ângulo beta. Tá? Vamos atrás agora do seno do ângulo beta. Seno de beta eu vou escrever de outra cor, tá? O seno de beta. O seno de beta vai ser igual ao cateto oposto, que é seno, é sempre cateto oposto. Cateto oposto dividido para a hipotenusa. Precisa sempre escrever esse nome? Não, não precisa, tá? A partir do momento que você já sabe identificar, não precisa mais. Cateto oposto, quem é? Aí nós temos que saber onde é que está o beta. Se você observar, o beta está aqui. Então, quem é o cateto oposto a ele? É o outro cateto, tá? Porque esse cateto que está junto, formando um ângulo beta, esse cateto aqui, ó, ele não é cateto oposto, ele é chamado de cateto adjacente. Tá ok? Vou apagar aqui. Vamos lá. Então, o cateto oposto, no caso, é o 8. E a hipotenusa? A hipotenusa é o 10. Maior lado. E aí dá para simplificar por 2, que vai dar 4 e 10 dividido por 2, 5. Então, o cosseno de beta, no caso, vai ser 4 sobre 5. E o seno de alfa vai ser 3 sobre 5, nesse exemplo, tá? Professor, até agora nós só vimos seno, certo? Até agora nós só vimos seno. Agora nós vamos passar a ver o cosseno. O cosseno já é a razão inversa do seno, tá? Se o seno era cateto oposto, o cosseno vai ser o cateto adjacente. Um dos catetos que forma o ângulo, tá? Então vamos lá. Agora nós vamos ver o cosseno. O cosseno, para nós ver o cosseno, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Cosseno. Vamos começar pelo cosseno de alfa. O cosseno de alfa vai ser o cateto oposto? Não, tá? Porque o cateto oposto é o seno. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E aí, quem é o cateto adjacente ao ângulo alfa?
Se você observar, o cateto adjacente ao ângulo alfa é o 8, que forma o ângulo alfa, tá? Pois o cateto adjacente é sempre aquele que forma o ângulo alfa. Então, esse lado aqui, ó, tá formando um ângulo. Tá ok? Então, ele é chamado de cateto adjacente. Então, no caso, o cateto adjacente é o 8. Dividido para a hipotenusa, que é o 10, o maior lado. Simplificando, nós já simplificamos aqui, ó. Deu a mesma relação. Então, nós já sabemos que é 4 sobre 5. Tá? Isso o cosseno de alfa. Agora, nós vamos ver o cosseno de beta. O cosseno de beta vai ser igual a o cateto adjacente, nós já sabemos, né? Dividido pela hipotenusa. E aí, cadê o beta? Tá aqui. Quem é o cateto adjacente a ele? O cateto adjacente a ele é esse lado aqui, ó, que está formando ele. Então, nesse caso, qual é o valor do cateto adjacente? É 6. Dividido pela hipotenusa, a hipotenusa está valendo quanto? 10. Então, nós já temos essa relação aqui em cima, ó. Foi dividido por 2, deu 3 sobre 5. A mesma coisa. Tá ok? Isso é o cosseno. Então, a partir desse momento, você já entendeu como encontra o seno e o cosseno. Depende de quê? De identificar o ângulo, tá? Agora nós vamos ver a relação tangente. Para nós ver a relação tangente, eu vou colocar outro triângulo. Tá ok? Só deixar ele verde aqui. Fica melhor. Então vamos lá. Para a relação tangente, aqui está o ângulo reto. Então eu já sei que esse lado é a hipotenusa. E aqui era, vamos supor que continua 8 centímetros. E aqui 6 centímetros. Para continuar trabalhando com o mesmo triângulo, tá? E aí nós temos a relação tangente agora. A relação tangente de um ângulo, vamos supor que aqui era lá no outro triângulo, eu não estou lembrado, mas aqui era o quê? Aqui era beta, né? E aqui embaixo era alfa. Então, vamos supor que eu quero tangente de alfa. A tangente de alfa vai ser igual ao cateto oposto a alfa dividido pelo cateto adjacente a alfa. Tá ok? Cateto adjacente. E aí, se eu quero agora, vamos supor que eu quero a tangente de beta. A tangente de beta vai ser igual ao cateto oposto a beta dividido pela hipotenusa, tá? Então, a tangente de alfa, cateto oposto a alfa, dividido pela hipotenusa. E a tangente de beta? Tangente de beta, cateto oposto a beta, dividido pela cateto adjacente. Vamos lá de novo. Errei aí, tá? Voltando só um pouquinho. Vamos lá. Cateto oposto. Tangente de alfa é igual ao cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, cadê o alfa? Está aqui. Quem é o cateto oposto a ele? É o 6. Então, nós vamos ter que a tangente de alfa vai ser igual a 6 sobre o cateto adjacente a alfa. Quem é o cateto adjacente a alfa? É quem forma o alfa. Um dos catetos. É esse aqui, ó. O valor dele é quanto? O valor desse lado? O valor dele é 8. Então, fica 6 sobre 8. Aqui simplificando por 2, 6 dividido por 2 e 8 dividido por 2, nós encontramos 3 quartos. Tá ok? E aí, eu quero agora a tangente beta. A tangente beta é igual ao cateto oposto, que você pode também identificar como CO, e dividido por cateto adjacente, CA.
tá? Então a tangente pode ser identificada por COK. CO dividido para CA. CO de cateto oposto. Quem é o cateto oposto a beta? No caso vai ser o 8. E o cateto adjacente a beta? No caso, o cateto adjacente a beta é esse lado aqui, ó, que está formando beta. Então é 6. Então fica 8 sobre 6. Que, simplificando por 2, fica 4 terços. O inverso da tangente de alfa, tá? Entenderam? Eu espero que sim. Com essa explicação, dá para você responder alguns exemplos. Como, por exemplo, uma questão como essa que eu vou inserir aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um triângulo. E nesse triângulo, deixa eu identificar aqui o ângulo reto dele. E aqui, vamos supor que aqui mede 12. Aqui 16. E aqui 20. Só um exemplo. E eu quero saber... Vamos supor que o exemplo está pedindo. Calcule. Letra A. Seno de alfa. Letra B. Cosseno de alfa. Letra C. Seno de beta. Letra D. Cosseno de beta. E aí a letra E está pedindo a tangente de alfa e a letra F está pedindo a tangente de beta. Quem é o seno de alfa? Aí você tem que identificar o alfa. Depende de onde ele vir no triângulo. Vamos supor que o alfa está aqui em cima. Então a gente vai olhar para ele, tá? O que é o seno? Se você não lembra, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto a alfa? É 12. Quem é a hipotenusa, o maior lado? 20. Tá? Aí você simplifica. Está bem? 16 dividido por 2 dá 6. E 20 dividido por 2 dá 10. Dá para simplificar ainda? Dá. 16 dividido por 2 dá 3. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Tá ok? E agora nós vamos para o cosseno. O cosseno de alfa é o cateto. O cosseno, tá, gente? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente ao alfa é esse lado aqui, ó. Que forma o ângulo alfa. E qual é o valor dele? Cateto adjacente é porque está junto com o alfa. Junto com o ângulo alfa. O valor dele é 16. E sobre a hipotenusa, que é 20. E aí você pode simplificar por 2, que vai dar 8. Que dá por 2 de novo, que vai dar 4. 20 dá por 2, que dá 10, que vai dar por 2, que vai dar 5. Tá? E agora nós vamos para o seno de beta. E o seno de beta? O seno de beta é o ângulo oposto a beta. Vamos identificar onde está o beta, tá? Se lá em cima está o alfa, aqui embaixo é o beta. E aí eu quero o seno de beta. O seno de beta é o quê? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto a beta? Se você observar, o cateto oposto a beta, que eu vou colocar aqui uma linha de azul, é o lado que está na frente de beta. Então, no caso é quem? 16. E quem é a hipotenusa? 20. A hipotenusa não muda, tá? Só que muda é os catetos, dependendo de onde está o ângulo. No caso, o beta está aqui embaixo, o cateto oposto a ele vai ficar na frente dele. E aí, simplificando,
A gente já simplificou aqui, ó. 16 por 20 deu 4 sobre 5. Tá ok? E agora nós vamos para o cosseno. O cosseno é quem? Cosseno. Já muda. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então vamos lá. Quem é o cateto adjacente ao ângulo beta? O cateto adjacente é aquele que fica junto, ó. Adjacente. Adjunto. Fica junto. Então, quem é ele? Ele é 12. E quem é a hipotenusa? 20. E aí ficou 12 sobre 20. Certo? E 12 sobre 20 a gente já fez aqui no início, ó. Que deu quanto? 3 sobre 5. E agora nós vamos para a tangente. Vocês lembram qual é a relação tangente? Da tangente? A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto ao alfa? No caso, aquela que é tangente de alfa. Quem é o cateto oposto a alfa? Vamos lá ver quem é. Cateto oposto a alfa é o 12. E o cateto adjacente é o outro cateto, 16. E aí a gente pode simplificar por 2 ou direto por 4, tá? Porque o 2 é múltiplo de 4. Então, vamos dividir logo direto por 4, para ser mais rápido. 12 dividido por 4 vai dar 3 e 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, a nossa tangente de alfa é 3/4. Agora nós vamos para a tangente beta. A tangente beta é o cateto oposto a beta dividido por cateto adjacente. Quem é o cateto oposto a beta? Aqui o beta, ó, o cateto oposto é 16. E o cateto adjacente a beta é o quem forma um ângulo beta, no caso, o 12. E aí a gente divide também tudo por 4, para ser mais rápido. 16 por 4 vai dar 4. E 12 por 4 vai dar 3. Chegamos à última relação, que é a relação tangente. Com esse vídeo, com esses exemplos, dá para você responder a dúvida de vocês sobre razões trigonométricas, tá? E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí para ajudar o canal, tá? Se você ainda não for inscrito no canal, peço que se inscreva. E até a próxima aula. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar no grupo, tá? Do WhatsApp ou na descrição desse vídeo. Tá ok?